Alessandro Aurélio Caldeira, diretor de Fiscalização da Dívida Pública, da Política Econômica e da Contabilidade Federal do Tribunal de Contas da União, TCU. Obrigado, senador. Obrigado. Ok. Agradeço, senador Paulo Paim, senadora Regina Souza, em nome do presidente do Tribunal de Contas da União, pelo convite para participar nessa mesa. Nossa intenção aqui é justamente trazer alguns elementos que a gente conseguiu identificar durante, vou mostrar para os senhores, né, 2 trabalhos que o Tribunal de Contas conduziu desde 2009, envolvendo operações do tipo aqui tratado nessa audiência. Então, os trabalhos de fiscalização são exatamente esses. O primeiro envolvendo um FDIC proposto pelo município de Belo Horizonte em 2008. O processo foi aberto em 2009. E o segundo, que no decorrer do processo envolveu a análise do FDIC de Nova Iguaçu e o FEDAT do DF, tá certo? Então, em termos gerais, o objetivo desses trabalhos que o tribunal fez, na verdade, os 2 ainda não tiveram uma deliberação final de mérito, mas, como eu vou mostrar para os senhores mais à frente, tem 2 medidas cautelares, né, em vigência ainda, mas eles ainda estão para serem deliberados no mérito, tá certo? Então, o objetivo geral foi analisar o enquadramento das operações trazidas nesses instrumentos, verificar se isso se enquadrava no conceito de operações de crédito da LRF. Situação atual, aguardando decisão de mérito. Bom, então a LRF dá ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, a competência de fiscalizar o cumprimento das leis da LRF, né, das normas da LRF. O Ministério da Fazenda possui diversas atribuições, dados tanto pela própria LRF quanto pela Resolução 43 do Senado, com relação à atuação no âmbito dessas operações de crédito, de estados e municípios, inclusive, que tem que passar pela autorização do Ministério da Fazenda. Aqui alguns dispositivos da resolução do Senado Federal. Bom, então a instrução dos processos se deu com análise de documentos, né, análise de dados publicados em balanços públicos e a manifestação também desses órgãos federais, né. Bom, o desenho financeiro que chegou, pelo menos formalmente, né, descrito na primeira operação do FDIC-BH, mas que, em essência, ele é o mesmo desenho dos demais instrumentos que a gente analisou, né, do Rio de Janeiro e do FEDAT-DF. Então, ele se trata de, envolvendo a instituição financeira, um FDIC, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, investidores e contribuintes e o próprio ente público, claro. Então, num primeiro instante, existe a inscrição da dívida ativa dos contribuintes que não pagam os tributos. No segundo instante, o ente público efetua um contrato de cessão de crédito, né, junto à instituição financeira e ao FDIC. Num terceiro momento, isso aqui eu falando bem resumido, tá? Bem simplificando as coisas. Existiram algumas variações de um instrumento para outro, mas, em essência, todos... isso aqui reflete bem essas operações, no meu ponto de vista. Então, no terceiro momento, existe a emissão e venda das cotas aos investidores. Nesse mesmo momento, o ente público recebe o recurso. Tá? Num quarto momento, os contribuintes efetuam o pagamento da dívida ativa, seja diretamente ao FDIC, seja passando pelo cofre público, mas, no momento seguinte, sendo repassado ao FDIC, certo? E depois, finalmente, o resgate das cotas junto aos investidores. Bom, analisando a figura de cessão de crédito, né, que não era comum até então no setor público, a gente foi para o setor privado para conhecer o que é uma cessão de crédito. No setor privado, a cessão de crédito é regulada pelo Código Civil, no artigo 286,
que o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a lei nem a natureza da operação. Isso é muito importante, essa observação do artigo 286. Então, existe uma relação obrigacional entre o devedor, que é o cedido, e o credor original, que é o cedente, né? Esse credor originário, que é o cedente, ele cede o seu crédito para um credor, para um novo credor, que tem o nome de cessionário. Em geral, essas cessões são feitas pro soluto, ou seja, o cedente não assume pela solvência dos créditos do devedor. E, segundo o artigo 290 ainda, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor se o devedor não souber que foi feita essa operação. Isso é importante porque se essa nova, com a cessão, quem passa a figurar como o credor é o cessionário. Ele tem o direito, depois, de cobrar, obviamente, do devedor pelo pagamento da dívida, exceto se o devedor não for devidamente notificado. Então, a gente foi analisar para ver se isso seria a mesma coisa lá no setor público. Então, falando de cessão de crédito tributário, a gente tem na figura do devedor os pagadores de impostos, na figura do cedente, o ente estatal, e na figura do cessionário, o FIDIC, né, ou a instituição financeira, ou a empresa estatal dependente. E aí a auditoria fez a seguinte pergunta: seria possível juridicamente a cessão do crédito tributário, né, para validar aquela forma, aquele desenho financeiro? Então, existem diversos dispositivos na Constituição, no crédito tributário, na própria LRF, que, no nosso entendimento, elas impedem a cessão do crédito tributário. Certo? Voltando aqui para o nosso desenho, para o nosso esquema, então no nosso entendimento, seria impossível transferir, o ente público transferir esse crédito para um ente privado para figurar como novo credor do crédito tributário. Então, isso seria uma operação impossível. Então, outra questão veio para a gente. Então, isso seria, na verdade, uma operação de crédito, né? A LRF traz o conceito de operação de crédito, que é o compromisso financeiro, né, assumido em razão de mútuo, e, no final, outras operações semelhantes. Então, na verdade, o nosso entendimento, resumindo, tá, da equipe técnica, né, que fez a auditoria, nesse momento 3, no momento que o ente público recebe o recurso da operação, da cessão de crédito, né, digamos assim, nesse momento surge a operação de crédito, surge a dívida, surge o endividamento do ente público, né? E o momento 4 é o momento da amortização do compromisso financeiro. Então, verificando dessa forma, a gente chegou à conclusão de que sim, era uma operação de crédito. Não se tratava de uma operação de cessão de direitos creditórios, pela impossibilidade jurídica do negócio. Então, se tratava de uma operação de crédito por essa formatação que a gente verificou. Então, a outra questão relevante, que a gente verificou, a garantia da solvência do devedor, no nosso entendimento, ela é irrelevante para caracterizar a operação de crédito, né? Então, aqui é o exemplo do FIDIC BH, que foi tentado no prazo de 48 meses, envolvia uma cessão de 100 milhões, né? Pelo histórico de recebimento de receitas de dívida ativa, esses 100 milhões seriam ressarcidos aos investidores, ao FIDIC, com muita facilidade, porque o histórico de recebimento de crédito de dívida ativa permitia isso. Então, essa é uma característica importante, né, a ser observada, porque, na verdade, fica fácil do cessionário assumir o risco, porque, na verdade, o risco é baixo, né, o risco de recebimento é baixo. Tá? Então, qualquer tipo de ressarcimento que se possa verificar nos 4 anos seria factível. Então, aí verificou, foi mencionado também durante
para defender a operação, de que, na verdade, não seria a cessão dos créditos da dívida ativa, mas cessão do fluxo financeiro futuro dessa dívida ativa. Então, vejamos, será que existe um ativo independente? Será que existe o ativo dívida ativa e um outro ativo chamado fluxo futuro de receitas? A gente avaliou isso. Então, na verdade, o ativo ele é representado contabilmente pelo próprio fluxo futuro de receitas. Então, o fluxo futuro, na verdade, o ativo ele é a representação desse fluxo futuro de receitas. Se a gente vender esse fluxo futuro, na verdade, a gente não tem mais esse ativo. Então, não existe uma venda de fluxo futuro se a gente não falar em venda do próprio ativo, porque ele é a representação desse fluxo de entrada de recursos no futuro. Então, as conclusões da auditoria foram que não representam cessão de crédito de dívida ativa por impossibilidade jurídica, não representavam alienação de fluxo de caixa futuro, porque fluxo de caixa é apenas a representação do próprio ativo no tempo futuro, tá? E representam, na essência, o recebimento antecipado de recursos financeiros. Tá? E isso é operação de crédito, e isso é endividamento. E teria que passar pelo Ministério da Fazenda para autorização. Tá certo? Esse foi a conclusão da auditoria. Então, o ministro Bruno Dantas deu essa decisão cautelar em 2014 para suspender todos os registros de FDIC, né, BH e de outros, Nova Iguaçu e de outros também. Outra decisão cautelar foi dada em dezembro de 2014, com relação ao FDIC, ao FEDAT, do Distrito Federal. Alguns riscos que a gente identificou, né, na auditoria: possível ofensa aos princípios constitucionais da igualdade e legalidade no tocante à tributação, possível ofensa à regra de não vinculação das receitas prevista na Constituição, indícios de custos efetivos superiores às operações clássicas de endividamento, possível impacto negativo na transparência das operações para a própria complexidade que se deu às operações, e não individualização dos créditos cedidos. Uma não individualização dos créditos cedidos pode inviabilizar a análise de custos e economicidade das operações, porque qualquer crédito que se receba pode vir a ressarcir o fundo. Né? Concluindo. Bom, concluí. Muito obrigado. Desculpe se eu fui muito rápido nessa. Não. Quando eu falei concluindo, ele disse obrigado. Parabéns, parabéns. Esse foi o doutor Alessandro Aurélio Caldeira, diretor de fiscalização da dívida pública, da política econômica e da contabilidade federal do Tribunal de Contas da União, que também faz uma bela exposição.